diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Glória e o poder, tu és para sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Colossenses 3, do versículo 1 ao 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Irmãos, que possamos buscar a Deus para nos santificarmos todos os dias, buscarmos sermos melhores todos os dias, uns com os outros, com a nossa família, com a obra de Deus, porque a obra de Deus ela necessita do nosso melhor. Que possamos buscar a Deus para sempre entregar o nosso melhor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos o seu santo nome por esse momento, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Pai, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos mais santos, Pai. Que o Senhor tire tudo aquilo, Deus, que tem desagradado o teu coração, tudo aquilo, Pai, que tem impedido que façamos a tua obra da melhor forma. Pai, que o Senhor toque nos corações, Deus, para que cada talento, cada dom seja despertado, Senhor Jesus. Que os ministérios, Senhor Deus, eles sejam tratados com responsabilidade, Pai. Que cada um de nós, Deus, possa dar o melhor para a tua obra. Deus, recebe agora o nosso louvor, a nossa gratidão. Pai, que o seu nome seja glorificado nesse culto, que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Irmãos, ainda de pé, vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que o nosso melhor nós queremos dar a Deus, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém?
Irmãos, em 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmãos, que nesse momento agora do louvor, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, sinta-se à vontade, traga aqui à frente. A casa do Senhor, ela necessita da nossa fidelidade com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quando a gente fala de sermos santos para Deus, dedicarmos o nosso melhor, dedicarmos também o nosso melhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para que a obra do Senhor continue. Amém. A igreja pode se sentar um pouquinho? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por cada detalhe, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelo levantar, Pai, pelo deitar, Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome, Deus, por cada bênção, Pai.
E também te pedimos, Deus, por aqueles que estão desempregados, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor Deus. E muitas vezes aqueles que estão trabalhando, Pai, mas que estão insatisfeitos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encher, Pai, de satisfação vinda do Teu reino, Senhor Jesus, que nós possamos fazer o melhor ali no nosso trabalho, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome aonde quer que estejamos, Senhor Deus. Que cada oferta, Pai, que cada dízimo colocado aqui na Tua casa, Senhor Deus, possa ser administrado da melhor forma possível, Deus, assim também glorificando o Teu nome, Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que Te oramos e agradecemos. Amém. Amém, igreja. Vamos ficar de pé novamente? A Bíblia nos fala que para nós não estarmos ansiosos com o dia de amanhã, que todas as nossas aflições, nossas escolhas, nossos dilemas, nós possamos deixar na mão de Cristo, porque Ele venceu o mundo. Então vamos declarar através desse louvor que grandes coisas vão acontecer na nossa vida, vão acontecer neste lugar. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso
como o nosso Deus. Não há ninguém, nada que pode dar aquilo que o Senhor tem para nos dar. Irmãos, na passagem dos 10 leprosos, quando eles foram indo pelo caminho, foi acontecendo a cura na vida deles. Só que um voltou para agradecer ao Senhor. Não tem nada que cura mais a nossa vida do que um coração grato. Então, que nós possamos agora cantar: eu te agradeço, Senhor, porque um dia tu morreste naquela cruz por mim, porque um dia o Senhor me escolheu, Ele te chamou pelo teu nome. Você não é um acaso que está aqui, nem você aqui na igreja, nem em casa. Nós fomos chamados pelo nome. Então, vamos cantar: eu te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Amém. Pode se sentar, igreja. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Aclame ao Senhor.
Irmãos, os avisos que nós temos essa noite domingo que vem, dia 4, pela manhã, nós temos o nosso café da manhã, às 8 horas, escola bíblica às 9, o nosso culto às 10 horas, e após o culto, nós temos a nossa assembleia. E no domingo à noite, nós temos o culto com a Santa Ceia. Domingo pela manhã também tem a Santa Ceia no culto. Então, eu convido todos os irmãos a comparecerem, principalmente os membros, porque é muito importante participar da nossa assembleia para saber tudo que está acontecendo com a nossa igreja, as melhorias, as nossas conquistas, as nossas dificuldades, e juntos possamos tomar decisões e fazer o que é melhor para a obra do Senhor. Eu convido o pregador da noite, pastor Moacir. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos orar pela vida do nosso pastor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela vida do teu servo. Pai, nós pedimos que o Senhor possa cuidar dele, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada detalhe da vida dele. Pai, fortalece a saúde dele, Senhor Jesus, que ele possa estar sempre firme na tua presença. Deus, fortalece a fé dele. Cuida, Paizinho, da família dele, cuida dos filhos dele, Senhor Jesus, que o Senhor coloque os filhos deles, Deus, na tua presença, te servindo, te buscando, porque não há prazer maior para um pai, Deus, que vê os teus filhos nos teus caminhos, Senhor Jesus. Pai, que o
Senhor possa contemplar o desejo do coração dele, em tudo aquilo que ele tem pedido ao Senhor, tudo aquilo que ele tem anseio no ministério dele, Paizinho. Que o Senhor possa fortalecer a vida dele. Deus, que o Senhor dê ousadia nas palavras dele. Pai, que o Senhor possa continuar usando ele através da palavra, através do louvor, através da vida dele, Senhor Deus. Que o inimigo não possa atingir a vida dele, que ele continue dando um testemunho bom, como ele já tem dado para nós, Senhor Deus. Que ele continue cuidando da nossa obra, na obra do Senhor, como ele já tem cuidado, e que nós, como igreja, possamos cuidar, orar e honrar o nosso pastor. Pai, fala conosco nesse momento da palavra, Senhor Jesus, assim como o Senhor já falou no momento dos louvores. Deus, continue usando o teu servo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Aos amigos, aos irmãos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero aqui, antes de trazer a reflexão desta noite, orar aqui em favor de algumas pessoas, especificamente aqui pela vida do irmão Francisco e da irmã Lourdes. Alguns irmãos, eu creio que a boa parte dos irmãos da igreja sabem, né, algumas lutas, algumas dificuldades que o irmão Francisco tem enfrentado com a enfermidade. Que Deus tenha misericórdia e possa ajudá-lo, possa ajudar a sua família. O Sebastião, esse senhor é o pai de uma irmã chamada Ana. Ela é de Varginha, lá em Minas Gerais, né? Ela conseguiu o contato da igreja pelo Facebook e ela entrou em contato comigo. Nós temos conversado em alguns momentos, algumas oportunidades. Eu tenho, de certa forma, compartilhado com ela da palavra de Deus, tenho orado por ela através, né, de uma ligação, e ela pediu oração por seu pai. Ele está com um câncer, né, na face, ele está enfrentando aí algumas dificuldades por conta dessa enfermidade e ia fazer uma cirurgia, mas os médicos deram a ele a opção de não fazer também a cirurgia, e foi essa decisão que ele tomou devido ao grande impacto, né, que iria causar essa cirurgia. Então, eu peço aos irmãos que não esqueçam de orar pelo seu Sebastião, que Deus o ajude, que Deus tenha misericórdia dele, que ele dê oportunidade para que a palavra de Deus possa adentrar o seu coração, ele possa crer em Jesus para a salvação da sua alma. Orar também por seu Cícero e dona Elizabeth. O Cícero e a Elizabeth são os pais do nosso irmão Érico. O seu Cícero também tem enfrentado alguns problemas de saúde. Estou esperando uma oportunidade, espero em Deus que ainda essa semana, para poder visitá-lo e poder levar a palavra de Deus também a seu Cícero. Ele fez uma decisão por Cristo, está ainda nos primeiros dias da sua caminhada da fé, e ele também tem enfrentado um sério problema de saúde. Hoje pela manhã, a irmã Isarene me falou que a sua cirurgia foi marcada. A irmã Isarene vem enfrentando uma enfermidade, uma luta, né, dores no ombro, no braço, e ela não tem parado, né, de trabalhar, tanto na igreja como na sua casa. Que Deus ajude a nossa irmã, que Deus lhe conceda a vitória, que Deus a abençoe. Eu quero convidar os irmãos a orar nesse momento. Mesmo sentados, baixe a sua cabeça, vamos nos conectar com os céus e clamar a Deus em favor dessas pessoas. Pai bendito e Senhor da glória, nessa hora eu convoco, Pai, aqui, eu convoquei a tua igreja, para junto comigo, ó Deus, e com os irmãos também que estão agora pela internet acompanhando esse culto, a orarmos, a elevarmos nossos pensamentos ao Senhor, para interceder, ó Deus, em favor do irmão Francisco, em favor da Lourdes. Ó Deus bendito, tu sabes as dificuldades que eles têm enfrentado, as lutas que eles têm passado. Pedimos ao Senhor que os abençoe, que o Senhor os socorra, que o Senhor possa prover a cura, meu Deus, do nosso irmão Francisco. Abençoa também seu Sebastião, pai da irmã Ana, ali de Minas Gerais. Meu Deus, abençoa ele, toda a sua casa, toda a sua família. Meu Deus, que aquele homem possa abrir o seu coração para o Senhor, que ele possa crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma. E eu sei que o Deus que salva a alma é o Deus também que tem poder para curar o corpo, para curar e dar a completa libertação, restauração para a vida dele. Ó Senhor, coloca a tua boa mão sobre essa enfermidade que o seu Sebastião foi acometido. Que essa enfermidade seja uma oportunidade, meu Deus, para que esse homem possa conhecer a tua salvação. Ó Deus, também te apresentamos
o irmão Cícero, Dona Elizabeth, Senhor, meu Deus, que a tua misericórdia seja com a vida dele. Sabemos que o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem dado muitos e muitos anos de oportunidade. Meu Deus, que ele possa continuar crendo no Senhor para a salvação, que ele possa continuar crendo no Senhor para a cura, para a completa providência do Senhor sobre a sua vida. Ó Deus, também te apresentamos a nossa irmã Isarene, meu Deus, diante dessa notícia que a sua cirurgia foi aprovada, que já está marcada, pedimos ao Senhor que esteja conduzindo, ó Pai, toda essa cirurgia, esteja proporcionando à tua filha, meu Deus, a completa restauração diante da enfermidade também que ela tem enfrentado. Que o Senhor possa dar a ela a alegria de ter novamente o movimento dos seus braços, toda a sua força, toda a sua energia restabelecida. Contempla, ó Deus, também os pedidos que estão agora sendo feitos pelos demais irmãos e irmãs, teus filhos e filhas que agora nesta hora estão apresentando as suas necessidades, as suas problemáticas, meu Deus, aquilo que tem causado talvez ansiedade, preocupação, que o Senhor atenda, que o Senhor socorra, que o Senhor abençoe. Ó Deus, tantos que estão aqui presentes, como os que estiverem agora pela internet, clamando ao Senhor, pedimos que o Senhor socorra, que o Senhor ajude, que o Senhor conceda vitória. Ó Deus, recebe o nosso clamor, a nossa intercessão, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. E eu gostaria de trazer uma reflexão nessa noite sobre o tempo de voltar a priorizar a obra de Deus. Com certeza, o tempo que nós estamos vivendo tem suas características próprias, seus desafios próprios, mas esse é um tempo mais do que oportuno para voltarmos a priorizar a obra de Deus. Mas espera aí, pastor, mas a obra de Deus não tem sido priorizada, não? Pode ser que por alguns sim, mas você acha que isso é uma verdade, que todos nós temos priorizado todo o tempo a obra de Deus? O povo de Deus aqui vai ser chamado pelo profeta Ageu a uma volta a priorizar a obra de Deus. E eles têm um contexto muito peculiar, muito próprio, que talvez nós não estejamos vivendo, mas eu quero fazer uma analogia, uma comparação aqui, ligando outros pontos que nos fazem estar de acordo com esse texto de Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Acompanhe comigo essa leitura bíblica, essa palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, entenda-se, alguns poucos fiéis, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Mas agora o Senhor, por acaso, não é como nada aos olhos de vocês? O verso 4 diz: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo, ou desta nova casa, será maior do que a da primeira, ou do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. O contexto do livro de Ageu é uma aclamação
é um convite para que os israelitas voltassem a construir o templo de adoração ao Senhor. É o período do pós-exílio. O povo de Deus tinha sido levado cativo e depois de cerca de 70 anos, Deus havia permitido que cerca de uns 50 mil judeus tivessem voltado para Jerusalém. E aí encontraram com os muros derrubados, suas portas queimadas e uma verdadeira desolação e devastação sobre a terra, que era a terra prometida, a terra que Deus disse que manava leite e mel, a terra que era boa, que Ele disse que em se plantando tudo daria. Agora estava uma verdadeira desolação. E esses poucos que voltaram se dedicaram a reconstruir Jerusalém. Há alguns personagens importantes aí que Deus vai usar além de Ageu. Ele também vai usar o profeta Zacarias. E além deles o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. E eles reconstruíram o altar e recomeçaram a reconstruir e recomeçaram a oferecer sacrifícios. Só que diante desse trabalho de reconstrução de Jerusalém, que era grandioso, se levantaram aí opositores. Se levantaram e vieram com impedimentos para o cumprimento da vontade de Deus, que era reconstruir Jerusalém, reconstruir a cidade santa. E o ministério de Ageu, então, Deus chama Ageu, dá a ele o ministério que tinha como objetivo de acordar o povo e encorajá-lo. Deus chama Ageu e disse: vai lá e desperta o meu povo. Vai lá e aclama o meu povo, chama o meu povo para novamente se dedicarem à minha obra. Meus irmãos, é muito fácil a gente negligenciar a obra de Deus. É muito fácil a gente deixar de fazer a obra de Deus. E o inimigo sabe disso e ele trabalha de multiformas, mesmo para aqueles que estão envolvidos, mesmo para aqueles que estão com a mão na massa, mesmo para aqueles que arregaçaram a manga e estão trabalhando. Ele sabe como é fácil, muitas vezes, nos fazer abandonar a obra do Senhor. Ele sabe como nos fazer, muitas vezes, deixar de priorizar a obra do Senhor. Muitas vezes não precisa vir nem obstáculos, não precisa vir nem inimigos, basta alguns atrativos desse mundo, alguns embaraços desse mundo, e a gente facilmente deixa a obra do Senhor, deixa de priorizar a obra do Senhor. Quantos hoje talvez não estejam no banco que sabem cantar e não cantam mais? Quantos talvez não pregam mais, não ensinam mais? Quantos talvez não servem mais porque, talvez tenham se embaraçado com o negócio desse mundo, porque talvez sofreram algum tipo de oposição, de perseguição, de crítica. Mas quem, afinal de contas, chamou ou fez o chamado para nós servirmos? Quem foi que nos chamou para fazer a obra de Deus? Não foi, porventura, o próprio Deus? Nós estamos falando aí de 536 a.C. a 520. Aconteceram algumas coisas como pano de fundo histórico. E lá por volta de 515 é que veio a haver conclusão aí dessa obra. Não posso dizer faraônica, mas grandiosa, que era reconstruir Jerusalém, de levantar novamente seus muros, colocar suas portas, voltar novamente a cultuarem a Deus, sacrificarem a Deus, adorarem a Deus. É tempo de voltar a priorizar a obra de Deus, colocando em prática algumas ações, ou se determinando a praticar algumas coisas que são imprescindíveis para aqueles que querem voltar a priorizar a obra de Deus. E a primeira delas tem a ver com voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Dificilmente nós nunca vamos conseguir priorizar a obra de Deus se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, talvez até conceitualmente nós já saibamos disso. Lembrando lá do texto de Mateus 6, quando ele diz: buscar primeiramente o reino de Deus. Mas como facilmente nós buscamos em primeiro lugar muitas vezes outras coisas.
O povo de Deus, dos 50 mil que voltaram, que estavam sobre a orientação governamental civil de Zorobabel, a orientação espiritual de Josué, teve um momento que esse povo se esqueceu da obra do Senhor. Bastaram vir alguns poucos impedimentos, bastaram se levantar alguns poucos adversários, e logo o povo desanimou. Ageu vai transmitir a sua mensagem dentro de um contexto em que já havia cerca de 60 anos que a fundação do templo fora feita. Só a fundação. Eles ficaram só na base. E a obra não prosseguiu. E a obra não foi concluída. E essa mensagem dirigia-se agora, primeiramente, aos líderes da nação. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Ah, meus irmãos, como seria bom se os nossos líderes, os líderes da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, pudessem ouvir a voz de Deus, pudessem acatar a voz de Deus, a direção de Deus, pudessem buscar a sabedoria do alto. Como nós poderíamos ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor? Eu não falo desses que se autodenominam cristãos, mas quando a gente olha para a vida deles, não vê nada de Cristo neles. Mas de homens que de fato temem, como temeu Zorobabel, como era temente Josué. Ageu não vai perder tempo, e ele vai falar àquele povo que estavam cheios de desculpas, e agora estavam negligenciando a casa do Senhor. E ele vai chamá-los a voltar, a priorizar a obra de Deus. Ageu vai mencionar a eles: olha, por acaso vocês estão dizendo que não é tempo de voltar a priorizar a obra de Deus, mas é tempo de vocês continuarem cuidando das vossas casas luxuosas? É tempo de vocês continuarem só preocupados de adornar a vossa casa? Lá em Deuteronômio capítulo 8, do verso 12 ao 14, Deus já havia advertido aquele povo antes de entrar na terra prometida. Acompanhe esse texto aí comigo. Deuteronômio capítulo 8, do verso 12 ao 14, diz: para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Mas foi justamente isso que aconteceu. O povo tinha vindo de um cativeiro, porque justamente tinha praticado isso aí. E novamente, mesmo depois de 70 anos no cativeiro, parece que não tinha aprendido nada. Eles lutaram por alguns poucos anos para reconstruir Jerusalém, mas logo abandonaram. Já fazia agora, como diz aqui o comentário de Ageu, havia 60 anos que a fundação do templo fora feita, e tinha ficado só nisso. A obra ainda não havia acabado. 60 anos. Ah, meus irmãos, quanto tempo nós achamos que temos para poder fazer a obra de Deus? Você acha que pode ter muito tempo ainda? Você que é adolescente, você que é jovem, quanto tempo mais você vai continuar rejeitando o chamado de Deus, dando desculpa para o chamado de Deus? Você vai querer deixar para atender o chamado de Deus só depois quando você for adulto, ou mesmo quando você já for ancião? E se você não chegar a tanto? Eu vi uma irmã dando testemunho de um irmão que partiu com cerca de 40 e poucos anos, e que passou vários dias no hospital, mas todos aqueles dias que ele passou no hospital, antes da sua partida para as mansões celestiais, ele falou de Jesus para todas as pessoas. Talvez tenham sido os dias que mais Deus deu oportunidade para aquele crente testemunhar dele, fazer a obra dele. E a obra de Deus, irmãos, todos nós temos para fazer. Lá em João capítulo 6, verso 29, certa feita perguntaram a Jesus qual era a obra de Deus, e aqui nesse texto de João 6, 29, ele diz: crer naquele que Deus enviou. A obra de Deus pode se resumir nessa resposta de Jesus, mas ela vai mais além. Se nós formos
nos aprofundar nessa resposta de Jesus, crer naquele que lhe enviou. Lá em João 4, verso 34, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Porventura a obra de Deus está inacabada? Do que porventura Jesus estava aqui se referindo? Do que ele estava aqui porventura falando? Nós temos uma obra de Deus, irmãos, que é confiada a todos nós, que é proclamar a sua palavra, que é ser testemunha de Jesus, que é levar esse evangelho a todos que estão perdidos. Paulo, na carta lá, no livro de Atos, capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo ele vai dizer: em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Em nada eu considero a minha vida como de valor para mim mesmo. Contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Contanto que eu cumpra com alegria a carreira, o ministério, a obra que eu recebi do Senhor Jesus, que é de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa é a obra que nós temos, embora nós não tenhamos a mesma obra que os judeus lá desse período, de reconstruir Jerusalém. Nós temos a obra de proclamar a palavra de Deus, de levar a mensagem da salvação aos que estão perdidos. Aqui em Atos 20, verso 35, diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Isso diz respeito a quem crê em Jesus, tem como tarefa precípua ajudar os fracos, proclamar a palavra de Deus, entender as mãos aos necessitados, ter compaixão dos que estão feridos, dos que estão aí perdidos sem Deus e sem salvação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Isso diz respeito à obra que Deus tem para nós nos dias odiernos. Mas aquele povo, diante da palavra de Ageu, estava sendo inquirido pelo Senhor, pelo próprio Deus, porque estavam cheios de desculpas para não priorizar a obra de Deus, para só se preocuparem com as suas casas, porque eles já haviam voltado há pouco tempo do cativeiro. Não só Jerusalém tinha sido arruinada, seus muros derrubados, suas portas queimadas, mas eles estavam agora priorizando a reconstrução das suas próprias casas. Mas Deus chamou o profeta e disse: primeiro cuide da minha obra, primeiro cuide do templo do Senhor, o vosso Deus. Mas não é isso que Mateus diz, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quantas vezes estamos buscando as demais coisas, deixando para buscar o reino de Deus depois? Ei, meus irmãos, todos nós somos chamados a buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro fazer a vontade de Deus. E quem faz isso, ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje também não cometemos porventura o pecado de pôr nosso desejo à frente da vontade do Senhor? É uma pergunta para a gente refletir. Será que porventura hoje não cometemos o pecado de pôr os nossos desejos à frente da vontade do Senhor? Uma outra pergunta: não é porventura fácil arrumar desculpas para não fazer o trabalho que Deus determinou? Não é porventura fácil não, meus irmãos? Jeremias capítulo 1, verso 4 ao 8, Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Talvez alguns já tenham dado essa desculpa. Eu cheguei há pouco tempo na igreja. Faz pouco tempo que eu aceitei Jesus. Eu não conheço nada ainda da Bíblia. Qual é a desculpa que nós estamos dando, meus irmãos? Moisés disse: eu não sei falar. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. E nós, quais são as desculpas que nós estamos dando para não priorizar a obra de Deus? Para não fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer? Para onde nós achamos que nós podemos ir? Para onde nós achamos que nós podemos escapar? Lá em Lucas, capítulo 9, verso 59 ao 62, esse texto eu quero que o irmão, por favor, me ajude, coloque aí para você acompanhar comigo essa leitura. Porque são apenas alguns poucos exemplos, porque nós poderíamos aqui encontrar vários outros. Olha o que o texto aí nos diz, de Lucas, capítulo 9, versículo 59 ao 62. E disse outro. Isso é Jesus falando, colocando à prova aqueles que diziam que iriam segui-lo. Porque antes tinha aparecido um e dizia assim: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou segui-lo. Aí Jesus vai dizer: olha, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele se virou para outro e disse: segue-me. Mas ele respondeu: deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Sabe o que eu encontrei num comentário sobre esse texto aí? Que talvez o pai desse camarada nem tivesse morrido ainda. Mas ele estava dando uma desculpa esfarrapada para não atender o convite de Jesus.
Pode colocar o verso seguinte, por favor. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos a enterrar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A obra de Deus é anunciar o reino dele. E nós não podemos perder tempo, meus irmãos, porque eis os bilhões que estão aí em trevas tão medonhas. Os bilhões, meus irmãos, estão perdidos, sem Deus e sem salvação. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. Aí veja o que Jesus responde. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O tempo está muito ruim para fazer visitas. O tempo está muito ruim para ir à igreja. Ora está muito frio, ora está muito quente. Meus irmãos, que capacidade é essa que nós temos para muitas vezes dar desculpas no que diz respeito à igreja, porque quando diz respeito ao futebol, não tem desculpa. Pode estar garando, pode estar um fio de rachar o coco, o beiço, e muitos vão. Pagando ingresso caro, pagando transporte, e vai, porque é a paixão da sua vida. Ageu adverte-nos de que realmente nos perdemos se pomos nós em detrimento de Deus. Ele vai advertir: nós vamos nos perder. Se nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, que deveria estar em primeiro lugar, nós vamos nos perder. O capítulo 1, versículo 6 de Ageu, veja o que ele diz aí. Olha o que Ageu vai colocar aí para o povo de Deus. Versículo 6, capítulo 1, verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. O que a gente espera? Aonde é que a gente espera ir? Até onde a gente espera chegar se a gente tira Deus de primeiro lugar, irmão, da nossa vida? O que a gente espera ganhar se a gente tira Deus em primeiro lugar da nossa vida, meus irmãos? Porque o texto de Mateus 6, ele diz: mas buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu resolver correr atrás das demais coisas, o que a gente espera ganhar, irmãos, da parte de Deus? Que tipo de prosperidade ela é permanente? Ela é duradoura sem Deus, irmãos? Se ela não vier da mão de Deus, irmãos, do que nos valerá todo o dinheiro que a gente puder juntar aqui em toda a nossa existência aqui nessa terra? Do que vai nos adiantar, irmãos, toda a fama, toda a glória que você possa conquistar como youtuber, como digital influencer? Não vai adiantar de nada, meus irmãos. A gente está vendo o desespero de alguns quando a enfermidade chega, quando a droga entra no seu lar, quando a droga entra na sua vida. E eu olho e digo: meu Deus, só Jesus pode salvar essa criatura. Só Jesus pode salvar essa pessoa, mas ela mesma não se apercebe. Quando deixamos Deus de fora da nossa vida, nós vamos ter em alguns momentos que Deus vai reter a chuva. Diz aí o versículo 10. É Deus mesmo que vai dizer. O versículo 10 do capítulo 1 diz: por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Deus mesmo. Deus disse: não caia um pingo de chuva lá. E não caiu mesmo não, irmãos. Por mais que o homem possa desenvolver tecnologia, por mais sábio que o homem possa se achar, quem é um homem que faz chover? Me diga aí. Eu só conheço um. O nome dele é Jesus. Eu não conheço nenhum homem, nenhum outro homem na face da terra que faça chover. O homem já faz muita coisa extraordinária, né? Tem cada coisa que me deixa... eu fico de queixo caído. Eu digo: meu Deus. Mas chover, irmão, só Deus. De vez em quando, olha, vai fazer um frio de rachar, né, os beiços e tal. E quando vê o outro dia, cadê o frio todo? Que disse que iam vir. Não, porque vai vir um calor agora, né, insuportável, um calor que já faz 100 anos, que até então, desde que começou a medir a temperatura, que nunca se fez. Quando vem um outro dia, cadê todo o calor? Previsão, é só previsão.
Para saber ao certo o que vai acontecer, só Deus, irmãos, que já sabe. Ele nem precisa adivinhar nada, ele nem precisa prever nada. Ele já sabe o que, é que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos, 1000 anos. Os líderes, no entanto, diante dessa palavra de Deus ao povo, porque não creram na palavra do Senhor, porque deixaram de acreditar na palavra do Senhor, que provê todas as coisas, que supre todas as nossas necessidades, que nos sustenta em todo o tempo. Os líderes receberam a mensagem com a convicção verdadeira. Quando a gente ler aí o capítulo 1, versículo 12 ao 15, na minha Bíblia tem como subtítulo da perícope textual aqui, o povo atende ao Senhor. Ah, meus irmãos, se você quer voltar a priorizar a obra de Deus, você tem que tomar uma decisão nessa noite de voltar a atender ao Senhor. Não ao Senhor, né, aqui da terra, não ao Senhor teu pastor, mas ao Senhor teu Deus. Quanto tempo faz que nós deixamos de atender o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos? Ele é Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, Ele manda. E por que a gente não está obedecendo? Você que já é um salvo em Jesus, você que já é uma salva em Jesus, por que você não atende a voz do teu Senhor? O texto diz, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, o seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor seu Deus. E era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário. Meus irmãos, quando Deus fala conosco e a gente atende, com certeza a obra vai fluir. O trabalho vai acontecer, o trabalho vai ser feito, o trabalho vai ser realizado, o trabalho vai ser produtivo. Não tem como não haver produtividade. Quando Deus fala, a gente ouve e obedece à produtividade. Não tem como essa igreja não crescer. Se Deus fala, a gente obedece, essa igreja vai continuar crescendo. Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Mas para isso a gente precisa obedecer. Para isso a gente precisa atender. Atender e fazer o quê? Zorobabel e Josué, mediante a palavra de Deus através de Ageu, eles ao ouvirem essa palavra, eles se sentiram incitados a fazer a vontade do Senhor. Você não se sente incomodado, não? Você não se sente cutucado, não? Que é com você que Deus está falando, não? O que você precisa, irmãos, que Deus, né, desça do céu, ou Ele mande algum anjo descer lá dos céus para tocar em você, para te puxar o cabelo, ou a orelha, ou o pé? Tu já pensou, tu dormindo de noite, lá por volta do 5º, 6º sono já, né? Tu hibernou mesmo, né? Que chega a estar até roncando, e o Senhor vem e começa a te puxar pelo pé. Tu já pensou, tu quer mesmo isso? Você quer mesmo isso? Tem gente rindo aí. Tu vai querer estar em casa sozinha ou sozinho e Deus te chamar pelo teu nome? Você sabia que tem crente que, de vez em quando passa por essa experiência, ele acha que é a morte que está lhe chamando, ele bate na madeira? Ô, meu irmão, tu não tem segurança da vida eterna, não? Porque se for o Senhor te chamando, diz assim, eis-me aqui, Senhor. Já chegou a minha hora, foi? É, porque se o Senhor está querendo te chamar já para te levar para o céu, criatura, é para o céu. Para o céu, para a morada eterna, para o descanso eterno. Tu não quer ir agora, não, é? Meu Deus do céu. Mas ele não diz que o céu é um lugar bom, né? Onde há paz, onde há gozo, alegria, né? O diabo não vai mais tentar, tu não vai mais cair, não vai mais pecar, não vai fazer mais bobagem, nem besteira. É um lugar maravilhoso. Nós deveríamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ô, Pai, quando o Senhor quiser me levar, estou aqui à disposição, viu? Mas não, né? Está todo mundo querendo viver aí para mais de 100 anos, né? Mas vai chegar o dia que vai cessar, filho. Os anos vai chegar. Depois dos 70 ou 80 é só enfado e canseira. Se você quer voltar a priorizar a obra de Deus, você precisa olhar para frente. Ah, meus irmãos, quando o texto que nós lemos aqui do capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, diante do texto que nós lemos aqui,
o povo já trabalhava havia mais ou menos umas 7 semanas. Esse deveria ser um dia de festa. O texto aqui de capítulo 2, verso 1 ao 9, deveria ser um dia de festa, de muita alegria e louvor, no entanto, foi um dia de desencorajamento e murmuração. E por quê? Porque o povo olhava para trás. Vê só, tinham lançado a base do templo, onde eles iam construir. Construíram agora. Já umas 7 semanas trabalhando. Aí eles olharam agora para o templo e viram que era muito menor, muito menos luxuoso, muito menos glorioso que o anterior, que havia sido destruído por causa dos próprios pecados deles, desobediência deles, e que passaram lá tantos anos lá no cativeiro e voltaram agora. Mas eles tinham voltado. Eles estavam na terra que Deus disse que lhes daria. Eles haviam conseguido avançar para além das fundações do templo. Agora estavam até diante de uma construção. Mas eles não se alegravam com isso. Por quê? Porque estavam olhando para trás. Poxa vida, mas a gente já teve um templo anteriormente tão grande, tão mais luxuoso. Você que está aí no emprego agora, talvez que seja bem menos, você ganhe bem menos, que tenha bem menos status, porque tu estás reclamando. Tu sabe quantos milhões de brasileiros estão desempregados? Tu tem ideia de como é grande a fila lá fora, dos que gostariam de estar nessa posição em que você está, ganhando o que você está ganhando, porque você está reclamando, murmurando, se queixando, porque você está triste aí. O mundo gira assim e gira assim. Tem hora que a gente pode estar em cima, tem hora que a gente pode estar embaixo. Tem tempo de vaca gorda, tem tempo de vaca magra. Tem hora que a gente pode estar na direita, tem hora que daqui a pouco a gente tem que pegar a esquerda, tem hora que a gente está na esquerda, tem hora que a gente tem que pegar a direita. Tem hora que a gente pode ir num fluxo, né, numa via de mão dupla, tem hora que a gente vai em frente, tem hora que a gente tem que voltar por esse mesmo caminho. Faz parte da vida. Deus vai chamar a atenção desse povo para dizer a eles: olha, eu posso fazer a glória dessa casa ser ainda maior do que o da primeira. Porque eu não estou dependendo do tamanho do templo. Eu não dependo do aspecto que vai ter esse templo. Porque eu sou o Senhor da glória. Sabe o que faz a glória da nossa casa? Não é o tamanho dela. Não é se ela tem muro alto, se ela tem piscina, se ela tem sistema de segurança, não é se ela tem porcelanato de primeira linha, não é nada disso. É se o Senhor habita na tua casa. É isso que faz ela ser de primeira. É isso que faz a tua casa ser gloriosa. Olha, meus irmãos, eu já entrei numa casa que ela não tinha nem chão, de cimento assim. Era terra batida. Mas eu entrei numa casa dessa e eu senti a presença de Deus. Eu sei que essa pessoa não está morando mais nessa casa. Porque Deus tirou ela dessa condição. Mas ela conheceu a Deus numa condição muito humilde, muito paupérrima. Mas Deus a abençoou e tirou de lá e colocou ela numa casa de alvenaria, numa casa com um chão, né, de piso, né? Depois nós podemos ver como Deus abençoou aquela vida, não por causa da terra, não por causa da casa, meus irmãos. Ela morava numa casa de taipa e agora mora numa casa de alvenaria. E se eu disser a você que eu e você e ela, essa irmãzinha, todos nós vamos morar numa mansão celestial. Eu vou morar tão bem, tanto quanto o cara que conhecer Jesus aqui tenha mais dinheiro nesse país. Eu vou morar na mesma condição de luxo que qualquer um que seja o mais milionário que possa existir no mundo, que ainda assim conheça Jesus. Ele não vai ter porque você acha que ele é ricão, cheio da grana, da bufufa, né? Tu acha que ele vai lá no céu ter um aposento melhor do que o meu? Não. Todos nós vamos estar diante do Senhor e vamos desfrutar da mesma bênção, da mesma herança, da mesma morada celestial. Se você quiser voltar, de fato, para priorizar a obra de Deus, você precisa olhar para frente. Não é hora mais de olhar para trás, agora é hora de olhar para frente. Quem é que vai pegar um automóvel aqui, vai sair dirigindo e vai ficar olhando para trás? Vez por outra, para isso que foi colocado um retrovisor aqui no meio e 2 outros laterais. Para que por eles a gente possa, né, dar, às vezes, quando dá algumas bisoiadas, mas sempre olhando prioritariamente para frente. Paulo diz: esqueceram-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão adiante de mim.
olhando para frente. É hora de olhar para frente, meus irmãos. Olha, nós passamos por 2 anos aí de pandemia, estamos no 3º, mas temos que olhar para frente. Tivemos muitas coisas que temos que, de alguma forma, lembrar, de vez em quando dar umas bisoiadas para trás, mas o Senhor disse: quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de me seguir. Não é digno de atender o meu chamado, porque a obra que eu chamei vocês a fazer, exige prioritariamente que vocês olhem para frente. E aí Deus vai dizer, no trabalho dele, devemos pela fé olhar adiante. O Senhor disse aos líderes, desencorajados, desanimados, entristecidos, querendo largar tudo. Talvez assim estivesse Zorobabel, talvez assim estivesse Josué, talvez assim esteja você. Eu não vou me envolver com nada, eu não vou participar de mais nada, eu vou entregar tudo que eu estou fazendo. E quem foi que te chamou para fazer essa obra? Ele já te dispensou, foi? Ele já te deu aviso prévio? Porque se ele não deu ainda, saiba que ele ainda espera colher frutos da tua vida. Ele ainda espera colher frutos de você, minha irmã. Ele espera ainda colher frutos de você, meu irmão. Ele espera contar ainda com o teu trabalho, minha irmã. Ele espera ainda contar com o teu trabalho, meu irmão. E o Senhor disse, tanto a Zorobabel como a Josué, como a todo o restante do povo. Versículo 4 do capítulo 2 diz, mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Mas agora o Senhor diz a Josué, seja forte, Josué. E agora ao restante daqueles que querem ser fiéis, e eu espero estar aqui falando nessa noite para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, ele diz, sejam fortes. A obra de Deus nunca é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Jesus, quando nos chamou, ele disse, deixa tudo e segue-me. Quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, mulher, filhos, né, por amor de mim, não é digno de mim, não é digno de ser meu seguidor. Nós precisamos, de fato, olhar para adiante. Precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. O capítulo 2 aqui, do verso 10 ao verso 19, ele vai falar sobre a infidelidade do povo. Deus vai repreender essa infidelidade. Mas Deus espera que esse povo, uma vez repreendido, eles possam se converter. O versículo 17 do capítulo 2 diz, eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltassem para mim, diz o Senhor. Meus irmãos, como é que Deus pode nos castigar? Deus pode nos repreender, nos descorrigir, nos disciplinar, e a gente ainda assim não se volta para Ele. Meu irmão, você vai querer um filho, uma filha, que mesmo você querendo corrigi-lo, disciplinando-o, né, admoestando, exortando, castigando, ele ainda assim não quiser se submeter a você. O que você faz com esse filho? Você não ora a Deus pedindo para Deus guardar ele, não? Após eu orei pelos meus. Vez por outra eu digo ao mais novo que está em casa, eu digo, meu filho, se não quiser obedecer seu pai e sua mãe, você já não é maior, você não se acha já autossuficiente, pega o beco, dê um ninja, dê linha na pipa. Vai para fora, filho. Casa de papai e mamãe está ruim. Eu quero ver até onde tu vai sem Deus e sem os teus pais para te dar cobertura espiritual. Infeliz. Eles não irão longe, nossos filhos não irão longe sem a nossa proteção, sem a nossa cobertura espiritual, sem as nossas orações, sem os nossos conselhos, sem as nossas orientações. Como é que nossos filhos vão se prover de alimento, de roupa, roupa passada, limpa, roupa, né, cama arrumada, lençol cheirosinho, limpinho? Quem é que eles acham que vão aturar eles? Mas são tanto flor que se cheire mesmo. Eu estou doidinho que o meu faça isso. Faz esse teste, infeliz, para tu ver uma coisa, para depois tu voltar com, né, entre as pernas, pianinho, papai, mamãe, se tiver a oportunidade de voltar e dizer, me perdoe, porque eu agi como um louco e pequei contra Deus e contra o Senhor e a senhora. Porque muitos desses que estão fazendo isso não estão voltando. Filhinhas que estão morrendo lá na mão de bandidos, na mão de namoradinhos sem vergonha, safados. Filhos que estão morrendo em emboscadas pelos próprios amigos sem vergonha. Confessar um pecado. As pessoas esperavam bênçãos materiais no mesmo dia em que começaram a fazer a obra de Deus.
Sabe por que muitos abandonaram a obra do Senhor? Porque esperavam bênçãos também, assim como aquele povo no mesmo dia que começaram a fazer a obra de Deus. E Deus disse, não vou dar bênção agora não, vou deixar eles suarem um pouquinho. Meu irmão, quem é que já recebe salário já no primeiro dia que começa a trabalhar? Geralmente aqui, os trabalhadores aqui. Geralmente você só recebe salário depois de quantos dias que trabalha? É depois de um dia? É depois de uma semana? É engraçado, né? O cara está lá na porta do emprego, lá, na porta do teu escritório, lá, pelo amor de Deus, me dá um emprego, pô, me dá uma oportunidade de eu trabalhar e tal. O cara começa a trabalhar, não dá nem uma semana. O infeliz já começa a chegar atrasado, já cresce, e aí quando é que vai sair o vale? Que raio que vale o quê, rapaz? Vai ter a mãozada para tu aqui agora. Tu vai ter a demissão aqui de imediato. Porque esse camarada não é um trabalhador, não, meu irmão. Já era cerca de 24 de dezembro. E as coisas continuavam difíceis. É assim mesmo, a gente começa a fazer a obra de Deus e as coisas começam muitas vezes difíceis. Permanecem difíceis por um tempo, mas logo virá chuvas de bênção. Logo, não vai demorar não. Mas você tem que ter paciência, você tem que esperar. Porque logo Deus fará chover chuva, Deus fará cair chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre a tua horta, sobre o teu trabalho. Lá em Hebreus capítulo 6, ele diz que a terra que recebe a chuva e produz bons frutos, ela vai ser abençoada. Mas essa mesma terra que recebe a chuva e ela produz espinhos e abrolhos, perto ela está de ser amaldiçoada. O que é que você quer para a sua vida? Bênção ou maldição? Agora, para isso, quando recebe a chuva, tem que produzir bom fruto. Cadê o fruto da tua vida, meu irmão? Cadê os frutos da tua vida, minha irmã? Porque você não está mais trabalhando para Deus, porque você não está mais priorizando a obra de Deus, meu irmão, minha irmã. O cantor cristão diz no 422, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos nós trabalhar. Seguir a Cristo é trabalhar para o reino de Deus. É ter disposição para, olha, vale mais a pena trabalhar para o reino de Deus do que para a empresa que você está trabalhando, que alguns se ufanam dizem assim, olha, eu trabalhei nessa empresa há 10 anos, nunca cheguei atrasado. É mesmo? Ah, nessa empresa, olha, eu já trabalho há 20 anos nessa. Olha, eu trabalhei 20 anos numa empresa, nunca cheguei atrasado. Sempre que o chefe pediu para fazer hora extra, eu fiz. Olha que beleza, parabéns para você, que exemplo de trabalhador. Talvez a empresa não tenha nem recolhido o teu FGTS. Talvez quando você for se aposentar, vai dar o maior BO. Porque talvez você vá descobrir que talvez aquela empresa comeu, desviou os muitos anos de contribuição que ela também tem a obrigação de depositar lá na tua conta. Olha, com relação ao reino de Deus, a gente não vai passar por isso. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que nós realizamos na sua obra. Ele tem grande recompensa. Ele diz, não abra mão da confiança, não abra mão do serviço à obra de Deus. O canto com o nosso cantor cristão diz assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Que serviço? Que serviço, meu irmão? Que serviço, minha irmã? Precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Precisamos pedir a Ele que tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a voltar novamente. Nos dê a oportunidade de voltar a priorizar a sua obra. Deus podia lavar os pecados do povo. Capítulo 2, verso 10 ao 19, vai falar isso. Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. Aqui no versículo 12, ele faz aqui uma pergunta já a partir do verso 11. Acompanha comigo. Capítulo 2, verso 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão. Deus vai chamar o sacerdote e vai falar isso para o povo. Relacionados à lei. Se alguém levar carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Foi a pergunta. Aí os sacerdotes responderam, não vai ficar santificado. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com o cadáver, tocar qualquer dessas coisas, aí o pão, ou o cozido, ou o vinho, ou o azeite, o cara que tiver tocado no cadáver, tocar em qualquer uma dessas coisas, ele diz, essa coisa ficará impura,
Versículo 14. Sim, ficará impura, respondeu aí o sacerdote. Então, versículo 14, Ageu vai dizer: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é impuro. Você já parou para pensar que aquilo que você está ofertando aqui para Deus, se é puro, se é santificado, o teu louvor, a tua oferta, o teu tempo para você vir aqui, você tem se preocupado de vir oferecer uma coisa pura para Deus? Porque se é coisa impura, Deus não receberá. Você vai vir a um culto e não vai sair daqui com alegria no coração. Você vai vir a um culto e Deus não terá falado contigo. Você vai oferecer um culto a Deus e Deus não vai receber porque você está impuro, impura. Pastor, Deus está me dizendo isso agora, pastor. Eu tenho certeza que eu entrei aqui em estado de impureza nessa noite. Tá bom, calma aí. Porque para os que estão impuros, as mulheres que estão impuras, elas podem dizer diante do Senhor nessa noite, tanto homens como mulheres: Senhor, purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me, ó Senhor, com teu sangue. Tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados. Limpa minhas mãos, limpa meu coração, limpa minha mente, Senhor. Porque se você quiser agradar a Deus, você precisa apresentar a Deus um culto puro, santo e agradável a Ele. Do contrário, Deus promete abençoar a nação quando ela se purificar. O versículo 10 aqui, do capítulo 2, ele diz: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês querem apresentar algo que de fato Deus aceite? Então vocês precisam de fato se santificar. Lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, esse é um texto que nos chama a verdade de que Deus vai dizer ao povo: diga ao povo que se santifique, diga ao povo que se purifique, porque amanhã eu farei maravilhas entre eles. Mas para isso tem que se santificar. Você quer que Deus faça maravilha na tua casa? Por que você não resolve fazer uma santificação na tua casa? Uma consagração na tua casa? Por que você não resolve tirar tudo aquilo que não agrada a Deus da tua casa? Tenha coragem, chama teu marido, chama teus filhos, chama tua mulher, diz assim: vem cá, vamos fazer uma limpa aqui na nossa casa? Vamos fazer uma limpa aqui nesse nosso repertório de música que a gente anda tocando aqui no nosso DVD, no nosso Blu-ray, na nossa TV aqui? Vamos fazer uma limpa. Pega lá, entra nos aplicativos que teus filhos estão assistindo lá. Vê quantas porcarias talvez estejam assistindo. Vem cá, vamos fazer uma santificação aqui também dessa smartphone, que foi de primeira qualidade que nós compramos. Então vamos aqui também, colocar música aqui que glorifique a Deus. Músicas que também aqui honrem a Deus. Começa por aí, meu irmão. Começa por aí, chamando todo mundo assim: vem cá, vamos fazer aqui, é só uma oração. Não vai acabar com o dia de vocês, não. Chama todo mundo na hora da comida. É um domingo, corre todo mundo para um lado, corre para o outro. Hoje estava uma briga lá em casa porque o outro queria assistir o futebol. Ou assistir o futebol, morria. Fez o prato, a mesa lá, a mãe preparou, cuidou de tudo lá. O abençoado pegou o prato e foi para a sala. Eu caí na besteira de deixar. Eu não podia dizer: ele tentou primeiro colocar lá na cozinha, porque tem uma TVzinha lá na cozinha. E depois disse: não, para com isso, sei que tal. Depois alguém falou: vai para a sala. Eu devia dizer: não, tu viesse lá da caixa de caixa-prego, lá de Jundiaí, viesse para cá, então senta aqui. Tu viesse para casa do teu pai, foi para comer ou para assistir jogo? Porque se fosse para assistir jogo, você ia ficar lá na tua casa, infeliz. Veio para a casa do teu pai, então senta aqui na mesa e vamos almoçar junto, vamos desfrutar da companhia um do outro. Mas eu caí na besteira de hoje deixar, Não sei porquê, onde é que eu estava com a cabeça. Eu estava preocupado com a mensagem de hoje à noite. Mas eu bem que podia ter feito isso. Santifica a tua casa, santifica os teus filhos, santifica a tua esposa, o teu marido. Você quer que Deus faça maravilhas no teu meio, no meio da tua casa, no meio da tua família? Então se propõe a se santificar, a se purificar. Diga isso ao Senhor: purifica, Senhor, a minha vida, purifica a minha casa, purifica meus filhos, purifica meu marido, Senhor, purifica a todos nós. No livro de Salmo, se eu não estiver errado aqui na referência, meu irmão, é Salmo 24, versículo 3 ao 5. Coloca aí para mim, por favor, eu quero encerrar com esse versículo aqui. Há uma indagação aí, meus irmãos, que diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar?
Ele diz no verso seguinte: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor. O Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Você quer razão melhor do que essa? Você quer motivo melhor do que esse? Aquele povo vai conseguir reconstruir. A duras penas, né? Tanto Zacarias como Ageu tiveram um duro trabalho para poder chamar aquele povo para voltar a priorizar a obra de Deus. Se você agora tem priorizado qualquer outra coisa senão a obra de Deus, eu quero te chamar nessa noite a você voltar a priorizar a obra de Deus. Você que está aí nos assistindo, eu quero convidar você a voltar a priorizar a obra de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus proverá todas as coisas na tua vida. Como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 19: o meu Deus suprirá com grandeza todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tem bênçãos. O que não falta em Deus é bênção. Ele é a fonte de bênção inesgotável para todos nós. Seja lá qual for a obra que Deus te chamou para fazer, que você possa voltar a priorizar a obra dele. Porque assim como ouvimos o nosso pastor William Curumim falar hoje aqui pela manhã, o Deus que chama é o Deus que envia, e o Deus que envia é o Deus que supre, um Deus que respalda, o Deus que vai te sustentar para que você continue fazendo a obra dele. E como disse Jesus, eu não tenho outra comida a fazer, a não ser fazer a obra do meu Pai e concluir a obra que ele me deu. Não entregue o talento, não enterre o talento, não queira passar a tarefa para outra pessoa. Faça a obra que Deus te chamou para fazer. Faça, porque Deus te recompensará grandemente. Ele já tem um galardão, ele já tem uma recompensa para todos aqueles que foram seus fiéis trabalhadores, que forem dedicados na sua obra, que honrarem ele acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos a orar. Há um cântico que ele diz: tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, meu mestre, tudo entregarei, tudo deixarei. Será que a gente pode fazer isso, meus irmãos? Será que a gente pode se entregar a Deus nessa proporção? Se entregar de corpo, alma, espírito? Entrega tudo, do jeito que você tiver. Senhor, eu estou aqui todo arrebentado, todo estrupiado. Eu estou aqui nessa condição de impuro, de imundo, de imunda, mas eu quero que o Senhor me purifique. O Senhor me recebe assim mesmo para me purificar, me limpar, me dar um trato, dar um tapa no meu visual, né? me capacitar para o Senhor me usar. Irmão, porque Ele não vai te usar do jeito que você tiver. Ele vai primeiramente te dar um trato, viu? Ele vai cuidar de você. Se estiver magrinho, Ele vai te nutrir, Ele vai te servar. Se estiver gordinho, Ele vai colocar você numa dieta para você ficar fitness. Né? Teve irmãos que diziam assim: pastor, o senhor não está mais fitness não, pastor. O senhor já é um atleta de Cristo, né? E tal, o senhor está em boa forma e tal. É mesmo, será? Eu não me acho assim. Pode ser que fisicamente até possa ser, dá para o gasto para minha esposa, dá para o gasto dela, né? Mas para a obra de Deus, eu acho que eu preciso melhorar muito. Eu acho que eu preciso melhorar muito ainda. E você? Você acha que está bom? Deus pode te usar do jeito que você está, do jeito que você está aqui agora, do jeito que você está aí agora nos assistindo pela internet. Deus pode te usar lá no teu trabalho, na faculdade, né? Onde você tem o seu empreendimento, o seu negócio, né? Deus pode te usar na tua casa. Porque se Deus pode te usar, se você ali pode ser produtivo, com certeza essa produção vai honrar o nome do Senhor. Deus vai se agradar da tua vida e a glória dessa tua casa. Esse teu envolvimento agora novamente em voltar a priorizar a Deus, a glória que Deus vai derramar, vai encher toda a terra, vai encher toda a tua casa, vai transbordar a tua casa, vai alcançar teus vizinhos, vai alcançar outras pessoas dessa cidade, e quem sabe não vai chegar até o Sudão, o Afeganistão, a Índia, a China, o Paquistão. Ah, pastor, para lá não quero ir não, só tem guerra. E tu és o promotor da paz de Jesus. Se você quiser atender ao chamado de Deus, pode ir, vai na fé do teu Senhor, porque Ele vai estar contigo. Eu sou com vocês, disse o Senhor. Ageu disse: fala isso para o povo, eu estou com eles, e ainda coloquei do meu espírito neles, para que eles possam fazer a minha obra. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem valor, você está capacitado para fazer toda a boa obra do Senhor aqui nessa terra. Vamos colocar de pé, vamos orar. Deus abençoe os nossos irmãos, mesmo o nosso diácono Rutenberg estando trabalhando, está lá acompanhando a nossa transmissão, a irmã Salete Teodoro, Deus abençoe a nossa irmã,
Tem a irmã, eu acho que a irmã Ana também lá de Minas entrou aqui. A irmã Ana Maria Ribeiro de Almeida, lá de Minas Gerais. Deus abençoe a nossa irmã, Deus abençoe o seu pai, Deus abençoe a sua família. Irmã Roseli está sem poder vir à igreja, seu marido viajou esses dias e ela não dirige ainda sozinha, então nossa irmã Roseli está também acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe a nossa irmã Ana Gaspareto, está meio que isolada aqui na Roseira, ela mora aqui, lá para dentro da Roseira, né? Tá a pista sendo asfaltada ali. Quem vem de Franco da Rocha ou quem for para Franco da Rocha vai poder cortar caminhão ali por dentro. Vai ser muito mais rápido do que fazer toda a volta pela Máximo Zamboto. Então, ela está meio que um período ali, né? Um trecho lá bastante grande ali, interditado, que estão fazendo toda a parte de galeria, né? E tudo mais. Então, por enquanto, a nossa irmã e algumas outras pessoas ali que moram estão meio que isoladas ali. Mas eu creio que em breve a nossa irmã, com muita intrepidez, coragem, ousadia, ela pega o seu carrinho e vem aqui cultuar ao Senhor, né? Sempre me alegra muito ver a nossa irmã Ana, e ela vem por um trecho extremamente escuro, né? Uma estrada extremamente escura ali, mata de um lado, mata do outro, mas ela disse: Deus está comigo, né? Ela sai de lá e vem para cá, porque crê que Deus está com ela, e fica aqui, é sempre uma alegria ter ela aqui conosco. Se você quiser, faça essa oração de entrega ao Senhor, de consagração a Deus nessa noite. Você que está nos assistindo, os irmãos estão aqui no culto nessa noite. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero voltar a priorizar a Tua obra. Senhor, eu quero nessa noite voltar a atender ao Teu chamado, do qual lá atrás, Senhor, eu deixei de ouvir. Eu me desviei, Senhor. Eu fiz de conta que não era comigo. Diante do chamado que o Senhor me fez, eu apontei para outro. Né? Eu disse: não é comigo não, isso aí é com o pastor Moacir, isso é com o Adriano, isso aí é com o Danilo, isso aí é com a irmã Sandra Viena, com o diácono Mendes. Não, é com você mesmo que Deus está falando nessa noite. Não se faça desentendido não. É contigo mesmo, minha irmã, que o Senhor está falando nessa noite. Escuta a voz do teu Senhor, segue-me, segue-me. Escuta a voz do teu Salvador. Vem servir, vem ser vaso de bênção, vem ser instrumento de bênção para a glória de Deus. Nós somos chamados para ser um instrumento para a glória do nome do Senhor. Faça essa oração junto comigo, se você quiser, não é obrigado. E peça perdão ao Senhor. E volte novamente ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte novamente a servir ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E se você até então ainda não serviu assim, decida isso nessa noite. Senhor, eu quero te servir. Sim, Senhor, eu quero nessa noite decidir ser produtivo, Senhor. Eu quero ainda que esse ano termine, Senhor, eu quero ganhar almas para o Teu reino. Senhor, ainda antes que esse ano termine, eu quero servir em alguma coisa na igreja, Senhor. Diga isso a Deus, e com certeza a oportunidade aqui não vai faltar, para que você sirva, para que você glorifique ao Senhor. Pai bendito, Senhor da glória, estamos aqui concluindo o culto desta noite. Estamos aqui, meu Deus, nos colocando diante do Senhor. Assim como o Senhor usou Ageu, assim como usou o Teu servo profeta Zacarias, meu Deus, assim como Tu usasse ali Zorobabel, Josué, Senhor, que tiveram que ser animados pelo Senhor, que tiveram que ouvir o Senhor dizer: seja forte, sejam fortes. Assim como o Senhor teve que também incentivar o Teu povo que ali tinham voltado da terra da escravidão, estavam novamente na sua própria terra, diante do desânimo que tinha se abatido sobre eles, diante, meu Deus, do desvio que eles tinham tomado agora, se esquecendo do Senhor, do seu Deus, das coisas grandiosas que o Senhor fez, das promessas maravilhosas que o Senhor fez para aqueles que te servem de todo o coração, que te servem com fidelidade, que te servem com santidade, com pureza. Meu Deus, ainda assim o Senhor deu a eles a oportunidade de poderem atender ao Teu chamado, de voltarem a priorizar o Teu reino, voltarem a priorizar a Tua obra. Meu Deus, nos ajuda a atender esse convite hoje, a nos reconciliarmos com o Senhor hoje, a pedirmos perdão hoje, a voltarmos novamente a priorizar o Teu reino hoje, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos se nós teremos muitos e muitos anos pela frente, Senhor, mas queremos dizer ao Senhor, eu digo ao Senhor, por mim, Senhor, que eu quero novamente me derramar, me colocar diante do Teu altar, Senhor, e dizer que eu estou aqui pronto para ouvir a Tua voz, para seguir as Tuas ordens, Senhor, para seguir a Tua orientação, a Tua direção. Meu Deus, o que o Senhor me pedir, farei. Deixo tudo para fazer Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a cada dia negar a mim mesmo e dizer sim para o Senhor, sim para a Tua vontade. Que dentro dos meus desejos, Senhor, que o meu desejo maior seja fazer a Tua vontade. Que a minha comida seja fazer a Tua vontade e concluir a obra que o Senhor também me deu, a missão que o Senhor também me deu. Meu Deus, que assim também os Teus filhos e filhas façam coro nesta noite. Meu Deus, que eles decidam nesta noite voltar a priorizar
a tua obra, Senhor. Ó Deus, e que aqueles que até então ainda não tinham tomado essa decisão, que corajosamente eles tomem essa decisão nessa noite, que tomem essa decisão por fé no Senhor, que é o Senhor quem chama, que é o Senhor quem vai capacitar, que é o Senhor quem vai enviar, que é o Senhor quem vai respaldar a todo aquele que atender ao teu chamado. Meu Deus, encoraja-nos, Senhor. Sim, Pai, que essa palavra de ser forte, nós possamos sair daqui nessa noite. O Senhor me falou nessa noite que eu tenho que ser forte. Ó Deus, e a força do Senhor, é na força do Senhor que nós vamos prosseguir diante dos desafios que temos pela frente, de santificar a nossa casa, de santificar os nossos filhos, de santificar nossas vidas, de santificar nossos pensamentos, de santificar nossas atitudes, de santificar nossas palavras. Sim, Deus, purifica-nos, ó Senhor Jesus, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor, para que as nossas ofertas sejam aceitáveis diante do Senhor, para que os nossos louvores possam agradar o teu coração, Senhor, que os nossos louvores que são direcionados a ti, possam assim também tocar o coração dos pecadores. Limpa-nos, Senhor, nos purifica de toda a imundície, de todos os maus pensamentos, maus desejos, de todo o pecado. Ó Deus, nos ajuda, Pai, para que nós possamos entender que aqueles que são servos do Senhor, que são chamados para seguir ao Senhor, são chamados para seguir e para servir ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que possamos acima de tudo ter a convicção que aqueles que te servem, o Pai o honrará, que aqueles que te servem, o Pai, o Criador de todas as coisas, abençoará, que o Pai de fato irá suprir todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica conosco, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Continua nos dando uma semana abençoada, debaixo da paz e da vitória do Senhor. Tira toda a enfermidade, toda a dificuldade, Senhor. Todo inimigo, toda arma preparada contra nós caia por terra, ó Deus. E que nós possamos triunfar em voltar aqui no próximo domingo, Senhor, para juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Recebe, Deus, a nossa gratidão por todos os milagres que tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Nós tudo isso te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma boa semana a todos, aos amigos, aos irmãos em Cristo que estão conosco, Isaac, a sua família. Deus abençoe vocês. Prazer tremendo estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor.